Você já notou quantos especialistas existem nos problemas da nossa vida? Às vezes a gente vai desabafar com uma pessoa, vai contar um problema e logo vem um conselho. E será que o conselho que essa pessoa está me dando é um conselho bom para a minha vida ou não? Então hoje a gente vai falar sobre quais os conselhos eu devo ouvir. A gente vai pegar na Bíblia e vai analisar: este conselho que a pessoa está me dando é um conselho bom ou é um conselho ruim? E a Bíblia vai deixar bem claro para a gente isso. Então a Simone vai começar lendo para a gente um texto que está lá em Tessalonicenses, que fala muito sobre conselho. Lê para a gente, por favor. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Como começar então a nossa análise? Primeiro a gente vai analisar a parte pessoal. Quem é essa pessoa que está nos dando conselho? Isso é muito importante a gente dividir. Porque a gente ouvir o conselho de uma pessoa que não tem nada para dar para a gente, vai ser um conselho vazio. Então, mais uma vez, a gente vai na Bíblia. E aí a Bíblia vai falar sobre o Salmo de número 1. E ele vai deixar bem claro para a gente a quem a gente deve ouvir ou não. Lê para a gente, por favor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Quando fala ímpio, a gente fica em dúvida. O que é ímpio? Então a gente teve o trabalho de pesquisar o que é a palavra ímpio, porque aqui no comecinho fala: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Lê pra gente, por favor, o significado de ímpio. É aquela pessoa que rejeita o caminho de Deus, pratica a injustiça e muitas vezes é considerado inimigo da fé ou perverso. Então já chegamos a uma conclusão. Se a pessoa é ímpia, a palavra de Deus, a Bíblia, diz pra gente não seguir o conselho dessa pessoa. Eu já contei aqui no canal uma experiência que eu tive, mas eu vou repetir essa experiência. Eu estava até em dúvida se eu ia falar ou não. Um amigo nosso, um colega nosso, estava passando por um momento de separação. E eu, na boa intenção e acreditando, e eu acredito que o casamento é uma instituição de Deus, eu aconselhei numa conversa, falei: olha, não faz isso, conversa com a sua esposa, tenta chegar a um acordo, isso é importante. E fui na conversa tentando levar ele para o que Deus gostaria que acontecesse. Porque problema todo mundo tem. Eu e a Simone tem, você que é casado tem, namorado tem, irmãos tem, todo mundo tem problema. Isso é fato. E eu estava dando esse conselho e aí chegou uma pessoa que não tem o temor de Deus. E o conselho dessa pessoa foi assim: ela não sabia do que eu estava falando, não foi nada premeditado, mas o conselho foi assim: não, você está certo mesmo, agora você vai ficar livre, você não precisa mais ficar preso a ela, vocês não têm nada a ver, vocês são muito diferentes. O conselho foi exatamente o contrário do que eu estava falando em relação a Deus. Então, mais importante do que você ouvir o conselho é quem está me dando o conselho. Essa pessoa que está me dando o conselho é uma pessoa temente a Deus? Quer dizer, ela acredita em Deus? Ela tem um relacionamento com Deus? Ela não tem, então eu vou colocar um ponto de interrogação, já vou ficar esperto. Mas existe uma segunda coisa também, que é pegar todo o conselho que eu escuto da Simone ou de qualquer pessoa e colocar até o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo com você, colocar na Bíblia e a gente olhar e meditar se a Bíblia fala aquilo. Então a Simone vai ler mais um texto. É importante colocar texto bíblico, não é, amor? É. Porque se a gente não coloca, fica uma coisa assim, fica somente a nossa ideia. Então lê pra gente o próximo texto, por favor. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1:2. Então a gente sempre, a Simone fez esse dedinho, a gente sempre analisa na Bíblia. Fala, por favor. Eu tenho um lema que eu vejo sempre assim, que conselho bom é aquele que nos leva para mais perto de Deus, não para mais perto da nossa própria vontade. Porque muitas vezes a gente analisa um conselho já querendo aquela situação, né? Que, eu quero que me fale isso. E, na verdade, às vezes a minha vontade não é a vontade de Deus. E a gente acaba se enganando, e né? Se engana muito, né? O nosso coração é muito corrupto, né? A gente acaba se enganando, porque a gente quer ouvir o conselho que agrada o nosso coração, que foi o que a Simone falou.
Então você vai buscar um conselho em alguém que vai falar alinhado com o pensamento, mesmo que o seu pensamento seja errado. E sempre a gente vai achar conselhos sobre qualquer assunto na Bíblia. É assim, é muito incrível isso. Ah, mas será que tem isso na Bíblia? Tem. Vamos procurar juntos. E se você precisar de ajuda, pode nos pedir. Escreve aqui embaixo. A gente vai te ajudar a pesquisar, a gente vai buscar informação para você. A gente não sabe tudo, a gente pesquisa, a gente pergunta para pastores amigos nossos. Os nossos pastores nos ajudam, explicando para a gente coisas que a gente não sabe. Aqui a gente não tem ideia de falar a gente sabe todas as coisas. Não, a gente busca informação. Então, se você tiver alguma dificuldade, escreve aqui embaixo. A gente vai tentar te ajudar de alguma forma. E a gente já vai para a conclusão, que é o conselho do justo. Quando eu encontro uma pessoa que é justa, uma pessoa que busca a Deus, essa pessoa ela vai dar um conselho segundo o que está na Bíblia. E esse conselho vai curar a tua alma. Como a Simone disse, existe conselho na Bíblia para tudo. Se você tem problema de relacionamento, tem. Se você tem problema de depressão, na Bíblia tem solução. Se você tem problema de ansiedade, na Bíblia tem solução. De medo, qualquer coisa que você estiver passando, a Bíblia tem solução. Porque a Bíblia, quando a gente fala Bíblia, a gente fala que a palavra de Deus, ela cura a gente por dentro. E quando ela entra, ela vai tirando todas as coisas ruins. E como que eu faço a Bíblia entrar em mim? É lendo, é ouvindo, para que eu comece a ter fé em Deus. Você que está seguindo a gente, você sabe que a nossa fé vai aumentando semana após semana. A gente vai entendendo coisas que muitas vezes a gente entendeu uma vida inteira errado. Mas não é por nossa culpa, é porque ninguém explicou que aquilo que eu fazia não era certo, que aquilo que eu fazia precisava mudar. E não existe cobrança da nossa parte. Existe a gente querer se alinhar com Deus. A luta que você tem, a Simone tem, e eu tenho, que é uma luta de se alinhar com a vontade de Deus. E é isso que é importante para mim e para você, é a gente se manter alinhado. É isso que a gente fala. Todos os vídeos... a Simone vai ler um versículo, que é o último versículo, depois a gente conclui. Vai, lê pra gente, por favor. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Provérbios 15, 7. É o texto final para a gente encerrar. E a gente comentou uma coisa aqui, que todos os vídeos a gente fica sendo repetitivo nesse final do vídeo falando de Jesus, mas porque é importante você que não tomou uma posição ainda perante Deus da forma certa, entender o que é aceitar Jesus como Senhor da sua vida e Salvador para o dia que você morrer. É importante você parar a sua vida e você orar a Deus. Quando a gente fala orar a Deus, eu sei que você que está escutando bastante a gente, você já ouviu isso, mas você que não escutou ainda, é importante você fechar os seus olhos para não se distrair com nada e você orar a Deus dizendo para Jesus: entra no meu coração e domina a minha vida, seja o meu Senhor, e o dia que eu morrer, me leve para junto de Deus, porque essa é a condição que Jesus deixou para a gente ser salvo. Não existe outra forma de você ser salvo, eu ser salvo, a Simone ser salvo, que não seja através de Jesus. A gente tem que aceitar, não é uma condição que a gente colocou, não é a condição da igreja A, da igreja B, da igreja C. A condição é a que Jesus deixou para a gente aceitar o sacrifício dele de ter morrido numa cruz, ter ficado 3 dias e 3 noites morto, ressuscitado e ter ido para junto de Deus. Essa é a condição para você ir para o céu. Se você aceitar isso, você vai para o céu. Se você não aceitar, infelizmente, vai lá em Apocalipse 21:8 e dá uma olhada ao que diz. A gente já gravou um vídeo falando sobre isso. Mas Deus não quer que você venha por medo. Deus quer você porque você ama a Deus. Eu sei que você está assistindo até agora, você ama a Deus. Então agora sim, tem alguma coisa para falar mais? Não. Agora sim, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você ativar as notificações e para você enviar nosso vídeo para frente. Temos uma coisa a comemorar. Nós temos 1000 pessoas que estão com a gente nessa corrente de levar o bem para frente. Nós temos 1000 inscritos. E a Simone vai fazer uma surpresa para ela. Se você quer que a Simone apareça, tá fazendo assim, apareça no vídeo, não tem jeito, ela fez assim, ó. Escreve aqui embaixo, eu quero. Se você quiser que ela apareça aqui, ela não quer aparecer. Ela não apareceu até agora porque ela não quer.
Não é verdade? É, ela falou que é. Escreve aqui Não embaixo. precisa. Não precisa, ela puxa a cabeça. Se ela tá abençoando muito a nossa vida, escreve aqui embaixo, eu quero. Se a gente tiver bastante eu quero, ela vai aparecer nesse vídeo aí. Uma hora. Eu tô me comprometendo por ela, tá de cabeça baixa. Gente, beijão pra vocês, bom final de semana, fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.